Bom dia, Marião, beleza? Mário, então vamos lá, até para a gente esclarecer alguns pontos sobre a questão do PMOC e você ficar mais por dentro do que está acontecendo. Eu peguei tudo aquilo que você mandou, compilei aqui e vou te mostrar a fim de esclarecer as dúvidas, e caso fique alguma dúvida a gente volta a conversar posteriormente, tá bom? Então vamos lá. Então, para começar, o PMOC, né, ele é um documento que é utilizado para fazer o controle da manutenção do sistema de climatização. E toda empresa que ela possui ali mais de 60 mil BTUs, segundo a portaria aqui do Ministério da Saúde, ela precisa ter esse controle, tá? E não somente esse, mas também essa outra norma aqui, ó, essa lei 13.589 de 4 de janeiro de 2018, também dispõe sobre a manutenção de instalações. Então, assim, uma é mais voltada à parte de saúde, a parte da vigilância sanitária, que pega mais pesado em cima disso daqui, e essa outra é geralzão. Então, por exemplo, todo ambiente ali que possui essa quantidade de carga térmica precisa ter esse controle. Na verdade, todo mundo, né? Independente se é um aparelho, 10, 100, você precisa ter essa manutenção. Precisa fazer verificação de filtro, aquela limpeza mais bruta ao longo do tempo, tá? Então, vamos lá. Então, algumas outras normas que regem, tá, essas manutenções, que é a NBR 16401, que fala das instalações de condicionamento de ar. Então, o sistema de centrais unitários, a parte de instalações, aqui a parte de conforto térmico e também a qualidade do ar. A qualidade do ar, ela que vai trazer os parâmetros para a gente de segurança. Então, por exemplo, cada ambiente, claro que isso já foi feito, já está projetado lá no sistema que você me mostrou, então ele já tem uma quantidade mínima, uma taxa mínima de renovação de ar por pessoa, tá? E aí tem uma série de informações que a gente vai falando aí mais para frente, tá bom? Só para fazer um compilado geral aí. Então, dentro daquela mensagem, né? Então, somente engenheiro mecânico ou... isso daqui é meio questionável, tá? Engenheiro de segurança do trabalho, isso aqui eu desconheço essa parte aqui. É mais a parte de engenheiro mecânico ou técnico em refrigeração, e ainda precisa verificar as atribuições certinho. Mas hoje, com segurança, para não ter dor de cabeça, seria o engenheiro mecânico a ser o responsável técnico pela parte do PMOC. E dentro disso, né, essa empresa que ela for contratada, no caso, o Mário pegou e eu vou ser o responsável técnico. Nós somos duas empresas separadas, mas eu serei o responsável, por exemplo, pelo PMOC, pela elaboração e manutenção do PMOC, e você pela manutenção dos equipamentos. Então a gente consegue fazer um conjunto ali de informações, você faz as manutenções igual a gente vem fazendo. Então, por exemplo, você tem uma empresa que você fez manutenção e precisa de documentação. Eu faço essa parte de documentação e você faz suas manutenções, entendeu? E aí dentro, os serviços de operações que deverão ser registrados, elas constam os seguintes aqui. Para ar-condicionado, tá? Então, medição de tensão elétrica, medição de corrente, medição de temperatura do ar lá na saída da evaporadora, verificação de todas as funções que estão operantes no controle remoto, verificação de obstrução correta de ar. Às vezes ali na frente ele pode, na frente não, na turbina, né, ele começa a encrustar tanto, ficar tão sujo que ele já não sai mais ar para aquele lugar, claro, se não fizer uma manutenção correta. Limpeza de filtros, substituição de filtros quando se aplicar, limpeza da bandeja de drenagem, tá? Isso aqui é muito comum em fan coils, tá? Então, por exemplo, em sistemas de centrais de ar, você tem embaixo lá uma bandeja onde acaba se condensando dentro do sistema, então ele cai nessa bandeja e vai embora. E acaba acumulando água ali. A limpeza de unidade condensadora, que é todo o sistema, né, do fan coil, por exemplo, ou lá fora também quando ficam as máquinas, verificar superaquecimento de cabos e conectores, vistoriar circuitos para localização e eliminação de vazamentos, caso isso aqui se aplicar, tá? Medições de pressões de funcionamento de alto e baixo, verificação de isolamento elétrico de motores e compressores, tá? Aqui, Mário, isso é só um básico, tá? Tem bem mais informações, isso aqui foi só o que solicitou. E aí dentro do PMOC a gente determina os prazos, o que é mensal, o que é bimestral, o que é trimestral, semestral, e aí vai, tá? Então a gente consegue montar dentro de um cronograma, dentro de uma planilha, o que vai ser feito de cada equipamento em qual período. Então tem verificações que são anuais, tem verificações que são mensais, tem verificações que são trimestrais. E aí, o que vai definir isso? O uso do equipamento, tá? Não tem uma regra exata, não, tem que ser... Não, tem equipamentos que são utilizados... vamos falar assim, vamos dar um exemplo, né? Tem salas que são utilizadas uma vez por dia, 2, 3 horas.
Então, assim, não justifica a gente colocar um critério bem pesado em cima de uma sala dessa e aliviar numa outra que é mais pesada. Então, não dá. Então, você tem que olhar caso a caso, verificar o número de horas que é utilizado esses equipamentos e aí sim aplicar todas essas verificações em cima da utilização de cada equipamento. Ou seja, o que utilizar mais, você vai ter uma visão, você vai ter uma manutenção mais efetiva em cima daquele equipamento, certo? Vou dar um exemplo. Tem uma empresa que ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Ela não para. Essa empresa ela não para nunca. Ah, mas para as manutenções, a fábrica para, mas o ar-condicionado não, ele só para quando quebra, entendeu? Então, imagina só as manutenções como devem ser. Então, tem toda uma programação, quando vai fazer as manutenções, você para o equipamento, faz toda a limpeza, troca e depois liga e só na próxima manutenção. Ou seja, você exige demais dos equipamentos. Já ao passo que tem empresas, comércios que não, que vai trabalhar ali 8 horas por dia, entendeu? No inverno ainda desliga o equipamento, então precisa ser feita com critério, tá? Essa avaliação. E aí, mais embaixo, tem outros critérios aqui para ventiladores, exaustores e grelhas, tá? E aqui fala também, ó, determinação de velocidade, né? Determinar a velocidade do fluxo de ar, comparar com os limites determinados, alto e baixo nível, verificar o fluxo de ar, se ele é adequado, se não for adequado, determinar a causa, correção e resetar se o fluxo não estiver adequado. O que é isso aqui? Aqui embaixo a gente tem o projeto, tá? E ele fala, ó, insuflador de teto, exaustor, as tubulações para exaustão, tubulações para insuflamento. Então, quando a gente fala de exaustão, é jogar o ar para fora. Quando a gente fala de insuflação, é jogar o ar para dentro. E aí tem as vazões, então 100 metros cúbicos por hora, 100, 100, 100, aqui embaixo 120, 600, 600, então você já tem as velocidades. Já foi feito em projeto. Então o que foi instalado tem que bater com o que foi projetado, se não bater, tem problema. Então, por exemplo, verificar o fluxo de ar, se ele é adequado e se não for, determinar a causa. Ah, por que não está? Está faltando velocidade, está faltando pressão, está faltando... Isso a gente consegue verificar utilizando alguns equipamentos, tipo esses daqui, ó. A pressão não, mas a velocidade e a direção sim, são esses equipamentos, são os anemômetros, tem um anemômetro mecânico e um anemômetro a fio, tá? E eu uso esse daqui normalmente, eu tenho um desse daqui, na verdade tem os dois, mas uso mais esse, que ele te dá uma precisão maior, eu consigo saber a direção do fluxo de ar. Claro que também tem um método mais comum, que é colocar uma fitinha, se estiver jogando, ele está empurrando, se ele estiver puxando, ele vai ser um sistema aí de exaustão, tá? E aí ele pede para fazer essas verificações. Dentro da planilha tem todos esses campos e aí você vai dando só um check se tiver algum problema, a observação, e aí tem que partir para correção. Verificar se tem ruídos anormais, verificar a vedação dos painéis do gabinete, ó, quando por exemplo, uma caixa ventiladora, né? Verificar desgaste das correias, quando se aplicar, né, caixa ventiladora, verificar polias, correias, rolamentos, medir a tensão do ventilador, corrente, verificar e eliminar sujeiras, danos e correções do gabinete, molduras e rotores. Bom, então são algumas informações que você vê que não se aplica em alguns casos nesse sistema, pelas fotos que eu vi aqui. Mas, como ele é genérico, ele é geralzão, e tem mais informações do que essa, a gente precisa avaliar ponto a ponto o que vai ser estudado. Então, olhando para esses itens, olhando para essas informações, a gente vai fazendo ali uma minoração sobre os itens que a gente vai fazer a verificação ou não, tá? E aí tem por último aqui, a parte de cabines de segurança biológica, que ele pede também alguns itens, ó, determinar a velocidade do fluxo de ar, verificar se o fluxo de ar é adequado e está de forma unilateral. O que é isso aqui, né? Adequado e unilateral. Ele tem... Eu trouxe até uma imagem de exemplo aqui, que é o seguinte, é unilateral, ele tem que entrar e sair por aqui, ele não pode ficar saindo o ar daqui de dentro dessa capela. Essa daqui é a foto da que você tem aí, e esse daqui é um exemplo. Então o ar vai entrar aqui e vai sair para lá, tá? Através de um sistema de ventilação forçada, tá? Ventilação mecânica, ele vai puxar. E aí existe uma taxa que você vai medir aqui. Então, por exemplo, você vai abrir essa porta, você vai abrir essa tampa aqui, e aí em cima na porta aqui, nas extremidades, você vai posicionar
um dos seus anemômetros aqui e vai verificar a direção que ele está indo e a velocidade que ele está indo. Então ele tem que atingir aí uma taxa mínima de velocidade de acordo com os projetos, tá? E aí, além disso, você precisa verificar se tem a ausência de recirculação, que é? A gente chama de curto-circuito, né? Ou contaminação. Se esse ar que está entrando aqui, ele não está saindo por aqui, por alguma fresta, alguma parte dessas tubulações, ela não pode ter essa recirculação, porque senão você contamina o ambiente aqui. Verificar se a exaustão está 100%, se está 100% em área externa, que é isso daqui. Então, por exemplo, se está saindo tudo para o lado para os lados determinados de exaustão, né? E lembrando que a parte de exaustão não pode estar próxima à insuflação, para não ter contaminação também por curto-circuito. E verificar se os filtros necessitam de trocas e verificar a pressão negativa em relação às áreas adjacentes. O que é a pressão negativa aqui, Mário? Nos ambientes que possuem uma contaminação, ali não pode existir uma contaminação no ambiente, você precisa de uma pressão negativa. Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, nessas bancadas, né? Aqui você tem uma pressão negativa por conta desses sistemas de exaustão. Então, imagina só, você tem um circuito de ar jogando ar para dentro de insuflação e você tem esse sistema tirando ar. Então, como aqui, claro que de acordo com o projeto, tá? Se ele determinar que você precisa ter uma pressão negativa, eu preciso tirar mais do que insuflar. E aí eu preciso fazer essa verificação. Como é que eu faço? Eu fecho a sala, deixo ela estanque, vou na porta e aí coloco o meu dispositivo ali para verificar se a pressão, se o ar está entrando ou se o ar está saindo. Se o ar estiver entrando de fora para dentro, significa que a pressão interna ela é, vou falar assim, negativa, ela está saindo muito mais do que entrando. Ok, então beleza. Se for o inverso, se estiver saindo mais ar, significa que o sistema está com uma pressão positiva, ou seja, não está sendo suficiente a exaustão. E aí precisa verificar se a exaustão ela é insuficiente para o que foi projetado ou se a insuflação ela está sendo muito para o que foi projetado. E aí tem que estudar. Então por isso que daí tem que verificar ponto a ponto qual que é o problema aí, se tiver tendo problema, tá? São só especulações aí que eu tô falando para você. E é isso. E aí alguns exemplos aqui do sistema que você tem, né? O anemômetro e tal. E aí, através dessas informações todas, a gente monta uma planilha. E aí, um ponto importante aqui, tá? Que eu preciso mostrar, isso daqui, ó. A empresa contratada deverá realizar manutenção e controle do sistema de climatização e ventilação mensalmente e fornecer para o arquivo da farmácia, o PMOC, né, o documento com todos os registros, descrições e relatórios dos serviços e operações realizadas. Então, Mário, o que eles pedem aqui também? Que a gente entregue mensalmente. Então, como seria isso? Faça um planejamento de manutenção, tá? E aí você vai, por exemplo, fazer as manutenções dos ares. Tira foto de tudo, relata todas as observações por foto. Eu pego essas informações, coloco no documento e encaminho para eles. E aí todo mês tem um documento com todas as informações. O que foi mexido, né, a gente coloca as observações, e o que não foi, porque não está dentro do prazo, não houve necessidade, está tudo bem. Fica ali aguardando o próximo prazo. Ou seja, um documento com 12, vamos falar assim, 12 partes. E cada parte vai sendo atualizada. Então você tem a versão 1, 2, 3, 4, até a versão 12, vamos falar assim, anual, depois reinicia de novo e assim sucessivamente. É uma forma que dá para fazer. Dá um pouquinho mais de trabalho, que normalmente fica ali para a empresa fazer isso daí, mas a gente consegue fazer em conjunto e eu acredito que vai dar certo, tá bom? Então é isso aí, caso fique alguma dúvida, eu aguardo o seu contato, beleza, Mário? Um abraço, até mais, tchau, tchau.